Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e hoje eu vou fazer um vídeo para ensinar vocês a montarem um formulário de pesquisa no Google, né? O famoso aí Google Forms. Tá? Eu vou ensinar de uma forma que você vai conseguir fazer rapidamente, né? Você vai conseguir cadastrar o seu caderno de pesquisa, né? Geralmente a gente chama, né, o nosso instrumento de pesquisa de caderno de pesquisa porque ele traz várias informações, né, que devem ser coletadas. Então eu vou falar um pouquinho aí, inclusive, né, do termo de consentimento livre esclarecido que você pode cadastrar no formulário Google. Né? Vou dar o exemplo do cadastro de uma escala psicométrica, de uma forma que você pode já baixar os dados, né, mais adequados para usar no SPSS, o PSPP, o Excel. Tá? E vou também mostrar que a gente pode criar também sessões, né? Sessões onde a gente coleta, né, vários instrumentos, inclusive dados sociodemográficos. Tá? Hoje em dia a gente tem usado muito o Google Forms, né, como uma plataforma para coleta de dados, porque ele é gratuito, né, e ele tem sido bastante eficiente para fazer coleta de dados. Às vezes a gente coleta dados de forma física, né, em formulários, mas a gente pode coletar também, né, com os links. Né? O Google Forms ele gera um link que a gente pode inclusive enviar nas redes sociais. Tá? Então espero que vocês aproveitem aí o vídeo. Bem, pessoal, vamos lá, vamos para a parte prática. Bem, para a gente montar um formulário, tá, a gente precisa primeiramente de uma conta no Google. Tá? Eu estou aqui na minha conta pessoal, tá? A gente vem aqui nos aplicativos do Google, né? Clica aqui e o formulário ele é montado no Drive, tá? Então a gente entra aqui no Drive. Quando o Drive abre, ele tem aqui um botão aqui na esquerda. De novo, é só a gente clicar aqui, tá? Que ele vai mostrar a opção de formulários Google. Tá? E aí quando a gente clica aqui, tá? Ele aparece a opção formulário em branco para a gente começar do zero. Né? Se você quiser montar uma prova, tem essa opção de teste em branco, já usei bastante. Tá? E também se você quiser um modelo, né? A gente vai começar com esse aqui, formulário em branco. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente cadastra uma pesquisa, né, dentro desse formulário, né? Como a gente insere aí o nosso caderno de pesquisa. Tá? E aí eu vou usar o exemplo de cadastro de uma escala psicométrica, tá? A escala de autoestima de Rosenberg. Tá? Vou inserir também termo de consentimento livre esclarecido no começo, né? Para a pessoa já ficar sabendo do que se trata a pesquisa, concordar em participar voluntariamente. Né? Então, o termo de consentimento ele traz algumas informações importantes, ele deve vir no início. Tá? E aí depois vem a escala psicométrica e depois eu vou colocar também uma terceira, né, aba, digamos assim, né, uma terceira seção, né, que é nomeada aqui no formulário como seção para a coleta de dados sociais, ok? Bem, quando a gente abre aqui o formulário Google, ele tem três abas, tá? Ele tem essa aba de pergunta, onde a gente cadastra o nosso formulário. A gente tem essa aba de respostas, onde ficam registradas todas as respostas que foram dadas a partir do momento que a gente envia o link, né, para as pessoas. E tem essa aba de configurações aqui, que ela é mais utilizada para quando a gente cria testes, mas tem outras configurações aqui, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Bem, a partir do momento que a gente abre o formulário, né, e começa a alimentar, eu vou começar aqui com a inserção do termo de consentimento esclarecido. Tá? Eu já tenho aqui aberto um termo. Tá? A partir do momento que a gente vai inserindo, tá, ele já vai salvando automaticamente. Então eu tenho aqui sugiro que quando você for fazer o seu formulário, você já tenha aberto aí no documento Word, tudo que você vai cadastrar. Tá? Então estou copiando aqui um exemplo de termo de consentimento esclarecido. Tá? E eu vou inserir aqui, tá, na descrição. Tá? Por que na descrição?
aqui em cima a gente tem o título, tá? Então a gente tem o título aqui do formulário. Então vamos botar assim aqui. Tá tudo em maiúsculo. Termo consentimento. Ok? E a partir do momento que a gente vai construindo, ele já vai salvando. As alterações foram salvas no Google Drive. Aí ele fica no Google Drive. Ok? Então eu tenho aqui as informações, né? Geralmente o termo de consentimento ele traz informações sobre a temática. Ele diz que a pessoa vai, né, participar voluntariamente da pesquisa, né? O tempo de respostas é interessante também, né? O tempo que você gasta para responder, né? Que você não vai ser identificado e responsável pela pesquisa. Tá? Bem, e aqui a gente pode colocar, inclusive, né? Essa aqui é basicamente o cabeçalho, né? E aqui a gente tem as perguntas. Quando a gente clica aqui, abrem, né, algumas opções para a gente configurar. Tá? Eu vou colocar aqui, né, a pergunta se ele aceita participar da pesquisa, né? Concorda. É importante, né? Concorda em participar da pesquisa, e a gente pode botar aqui a opção sim, né? E a opção não. Se a digitar não, né, ele nem responde a pesquisa, ok? Mas a gente pode utilizar aqui formato de múltipla escolha, tá? A gente tem outros formatos aqui, a gente tem formato de perguntas abertas, né, com respostas curtas ou um pouquinho mais longas, múltipla escolha quando ele, né, escolhe uma das alternativas, caixa de seleção quando ele consegue selecionar várias, né, e temos outras opções aqui que eu não vou entrar, né, não vou me aprofundar, mas a gente vai usar inclusive aqui, né, só essa última opção para a classe de pergunta, a escala linear para a escala psicométrica, tá? Ela é mais adequada para a gente transferir os dados que vão ser gerados numa planilha de Excel, né, para o SPSS, ou PSPP, ou até mesmo para trabalhar com Excel, ok? Bem, a gente pode colocar aqui a pergunta como obrigatória, tá? E aqui a gente tem uma primeira, digamos assim, uma primeira seção do nosso formulário. Ok? Posso salvar aqui com algum nome, né? Então posso botar aqui pesquisa 1 para salvar, tá? E aqui tem um negocinho bem interessante, né, do lado, que é uma caixa para você adicionar mais perguntas. Por exemplo, se eu quisesse adicionar mais perguntas aqui, eu só clicaria aqui, né? Poderia importar perguntas, adicionar títulos e descrições, né? Que é esse título e essa descrição. Adicionar imagens ou até vídeos, e aqui tem uma opção interessante que é adicionar sessão. Vou clicar aqui para vocês verem o que acontece. Na hora que eu cliquei, ele já botou ó, sessão 1 de 2, ele criou uma segunda sessão. O que é a segunda sessão? Tá? Eu vou colocar aqui como a escala psicométrica. Tá? Então ele tem, né, a gente cadastrou aqui uma primeira sessão só de, né, identificação da pesquisa, do termo de compromisso, né, de consentimento. E aqui a gente vai cadastrar a escala psicométrica. Eu tenho aqui um exemplo, tá? Vou pegar aqui alguns itens da escala de autoestima de Rosenberg, tá? E aí vou cadastrar. Bem, primeiro eu vou pegar as instruções de preenchimento aqui, tá? Um Ctrl+C, tá? E vou botar aqui na descrição dessa seção que vai ter o título de escala autoestima. Ok? Bem, então nós temos aí o título com as instruções de preenchimento, e aqui eu vou começar a cadastrar, né, as perguntas da autoestima, tá? E eu vou trabalhar, como eu disse anteriormente, com a escala linear, tá? Que é a escala de concordância, né? Então eu vou pegar aqui uma primeira pergunta do nosso instrumento. E vou colar. Interessante que ele aceita, né, esse copiar e colar. Tá? Então eu coloco aqui. Sinto que sou uma pessoa, né, que sou uma pessoa de valor no mínimo tanto quanto as outras pessoas. Vou só retirar aqui esse parênteses. E aqui eu vou cadastrar a opção de resposta. Tá? Então vou pegar aqui de 1 de discordo totalmente. Ele já vem com esse padrão de 1 a 5, né,
E 5 eu vou colocar concordo totalmente. Tá? A gente pode mudar essa escala de 1 a 5, tá? Então tem a opção aqui de você colocar de 0 até o extremo 10, né? Então vamos trabalhar aqui com 5, que é o que o instrumento traz. Ok? Na hora que eu faço isso, ele já vai salvando, né? Coloquei aqui como obrigatória. E aí tem uma opção bem legal que é duplicar. Quando eu peço para duplicar, ele me traz a mesma estrutura, né, da primeira cadastrada. Tá? E aí ele já mostra aqui como ficou a primeira pergunta. Tá? Então ela vai ficar aqui na escala de discorda concordo, né, tendo 5 opções de marcação. Esse asterisco em vermelho sinaliza a obrigatoriedade, né, da resposta, então ele não passa para outra. Okay? Então quando a gente duplica, já duplica a escala de respostas. E aí o que eu preciso? Só jogar uma nova pergunta. Tá? Então vou copiar aqui a segunda pergunta. Eu vou cadastrar aqui 5 perguntas, tá? Só para a gente ter como exemplo um instrumento e jogar algumas respostas depois. Tá? Então cadastrei aqui uma segunda pergunta, ele já salva automaticamente. Vou duplicar essa aqui novamente, aí ele vai, né, construindo aqui o formulário. Tá? Vou pegar aqui a terceira pergunta, vou cadastrar 5. Okay? Ctrl C, Ctrl V. Já peço para duplicar. Tem 4. Ctrl C. E para finalizar, vou duplicar mais uma vez. Inclusive ele duplica a questão da obrigatoriedade também. Né? Vou pegar aqui o item 5. Não vou cadastrar tudo, tá? E depois vou cadastrar dados sociais, tá? Como exemplo. Então item 5. Finalizei, vamos supor que eu finalizei aí o meu instrumento, ok? E aí eu vou criar aqui uma terceira seção, tá? Seção 3 de 3. Tá? E aqui eu vou criar uma seção para coleta de dados sociais, né? Algumas pessoas às vezes coletam antes, outras coletam depois. Vou cadastrar 2 tipos de variáveis, uma categórica, tá? De sexo e uma de idade. Geralmente a gente sempre coleta, né? Então eu posso nomear ela de, né, dados sociais, questionário de dados sociais, né? E aí posso botar alguma instrução, né? Qualquer, né? Preencha seus dados sociais. Bem, sempre lembrando, né, que aqui a gente insere a pergunta na seção, né? Então, seção 3, ela vai iniciar aqui com uma pergunta. Para trabalhar com sexo, a gente usa múltipla escolha, né? Então, posso colocar aqui pergunta 1, sexo. E aí vou criar as opções, né? Então, vamos colocar aqui masculino, né? Na opção 2. Ok, aqui coloco como obrigatória. Tá? Posso duplicar aqui, mas quando a gente duplica, né, ele traz a mesma configuração. Tá? Mas aqui eu vou colocar, fiz alguma coisa aqui, ó, errado, né? Então vamos lá, masculino, outra opção. Agora sim. Bem, aqui a gente vai trabalhar o dado idade, né? Vou colocar a pergunta 2, idade. Para trabalhar com idade, né, de forma não categorizada, eu trabalho com a resposta curta, né? Se fossem categorias, a gente escolheria aqui múltipla escolha novamente, né? Tá? Então a gente vai trabalhar aqui com resposta curta. Então o que eu geralmente peço aqui?
Inclusive eu dou aqui passo uma instrução, idade, né, em anos, insira o valor numérico em anos, inserir, né? Só como uma orientação. E aí é que a pessoa ela vai inserir, tá, essa resposta. Ok? Vamos supor que o nosso formulário é esse. Tá? Ele tem 3 seções, uma de dados sociais, né? Uma que é a escala psicométrica. Poderia, por exemplo, usar, se fosse utilizar 2 escalas psicométricas, criaria 3 seções. Tá? E uma de dados dados do termo de consentimento. Bem, quando a gente acaba de preencher, ele já salva automaticamente, tá? E se a gente quiser ver como que ficou, tá? A gente vem aqui, tá? Só antes, né? Esse tópicozinho aqui é caso a gente queira mexer no layout, né? Melhorar, colocar um cabeçalho, né? Mexer aqui nas cores, por exemplo, tá? Então, dá uma melhoradinha nele, a gente consegue fazer aqui. Tá? Aqui é a visualização conforme fica para quem recebe o link, né? Então, por exemplo, eu vou responder aqui para a gente ver como aparecem as respostas. Tá? Então, aqui vem o termo de consentimento. Quando a pessoa recebe o link, ela recebe dessa forma. Tá? Então, aqui no caso, pessoal, só voltar aqui que teve um errinho, né? Aqui não apareceu, né, a pergunta, lembra? Apareceu assim, ó, concorda em participar, não salvou. Vamos lá. E a todo momento a gente pode editar, né? Concorda em participar. Vou colocar só a opção sim, né? Senão ele nem preenche, ok? Bem, aqui ele já salva, agora vamos voltar de novo aqui para isso, vamos colocar como obrigatória, né? E aqui a gente já vai para a visualização, vai aparecer agora. Não tinha aparecido antes, né? Bem, então ele concorda, né? Sim, joia, e a gente vai para o próximo. Tá? Ele divide, apresenta cada formulário, né, em uma página. E aí vem as perguntas, tá? O termo de consentimento aqui já foi preenchido. Eu vou responder aqui aleatoriamente. Bem, depois que a gente responde, né, vem a próxima sessão. E aí vão aparecer aqui as 2 perguntas que eu inseri, né? Então vou botar aqui, por exemplo, 26 anos. E aí envia, né? Bem, quando a gente envia, tá? Esse registro ele já aparece aqui, ó, no meu perfil, né? Onde eu construí. Tá? Então se eu entrar aqui, eu vou ver as respostas e elas já vão sendo quantificadas, né? Gráficos já vão sendo gerados aqui automaticamente no Forms, ok? De todos, né, as sessões. Eu botei 26 anos, né, coloquei aqui masculino, okay? Mas a gente não usa essa parte aqui, tá? O que a gente faz depois que a gente coleta os dados, né, é baixar as respostas aqui numa planilha de Excel, tá? Bem, vou pedir para gerar aqui uma planilha de Excel. Ele pede, né? Ele diz que vai criar uma nova planilha aqui nessa opção. Então a gente clica em criar e aí vai aparecer uma planilha de Excel no Drive, tá? Então com as respostas. Então cada pergunta é uma coluna e cada sujeito é uma linha, igual a gente faz no SPSS, né? No PSPP. Então essa planilha aqui eu posso abrir ela no SPSS ou copiar e colar ela, tá? Porque o SPSS não trabalha com códigos e números, então a escala linear ela já fica adequada, né, ao SPSS. Tá? E aí depois a gente precisa só codificar, né? Por exemplo, lá no SPSS precisa dizer que 1 é masculino, 2 é feminino, né? A idade já saiu aqui também no valor, né, métrico para a gente fazer análise, tá? Então o que a gente
usa é essa planilha aqui após, né, a gente baixa essa planilha após o preenchimento. Beleza? Bem, para a gente poder usar o formulário, né, enviar, criar o link, a gente vem aqui, tá? Então a gente pega aqui, clica em enviar, e a gente pode enviar por e-mail aqui, se está o e-mail, pode copiar esse link, né? Então aqui, ó, tem que copiar link. Copiou esse link aqui, a gente pode enviar também por e-mail, por redes sociais, tá? E aí nós vamos ter já a nossa pesquisa prontinha aí para ser enviada, né? Para coleta de dados. Beleza? É basicamente isso, né? Bem fácil.